O professor Décio precisou se ausentar por uns instantes para poder cumprir uma outra agenda, mas ele já vai retornar e aí me pediu que eu fizesse aqui a condução da transição aqui da palestra. Eu quero, antes de mais nada, agradecer mais uma vez ao IERB, na pessoa do professor Décio, do professor Leandro Navega, por estar mais uma vez aqui nesse novo módulo que está se iniciando, né? Já, salvo engano, já estamos indo, eu particularmente indo para o terceiro ano aqui na pós-graduação em Ciências Penais do IERB, então para mim é uma honra realmente muito grande. O professor Décio fez aqui na sua explanação inicial uma descrição do curso, e de fato é um curso de nível bastante elevado, não só no seu corpo docente, mas no seu corpo também discente, né? A gente tem alunos realmente muito qualificados, então estar aqui com vocês é realmente um prazer, uma honra poder compor essa mesa, e especialmente essa mesa que estou aproveitando aqui para rever amigos tão queridos, né? A professora Luísa, que acabou de palestrar, aliás, parabenizando pela fala, um tema tão atual, relevante, e útil, né, na prática. Essa é uma discussão, especialmente a parte final aqui da sua fala, onde ela aborda a questão do crime tributário como crime antecedente da lavagem. Isso para mim, coincidentemente, é um debate necessário, interessante, porque eu estou discutindo isso em juízo numa ação penal que está andando agora. Então, para vocês verem que o tema realmente é atual e relevante. A professora Luísa, como ela disse, é uma amiga de muito tempo, que a academia me deu, né, essa amizade, assim como o professor Pablo, e que a gente sente tanta falta, né, por conta desse momento complicado que estamos vivendo e que nos impede de estar próximos de pessoas tão queridas. Então, pelo menos a tecnologia que nos permite nos encontrarmos e revermos amigos tão queridos. Então, eu quero agradecer mais uma vez aqui pela oportunidade e já também passando a palavra para o professor Pablo, que, como eu disse, eu sou até suspeito para falar, é um grande amigo, uma pessoa por quem eu já tinha uma admiração grande em razão da sua obra. Assim como a professora Luísa, eu particularmente também sou um estudioso do tema da lavagem de dinheiro. Eu sempre conto essa história, o Pablo já deve estar de saco cheio de ouvir isso, porque toda vez que eu encontro eu falo isso com ele. Mas quando eu comecei a estudar esse tema, né, e me aprofundar um pouco mais, um dos primeiros livros que eu procurei para me aprofundar nesse estudo foi um livro do professor Caiambos, que foi traduzido pelo Pablo e que eu tive a oportunidade de enfim, conversar bastante com ele sobre isso lá na Alemanha, quando fui estudar em Göttingen. Talvez a partir daí a gente acabou desenvolvendo uma amizade, é uma pessoa muito querida, porque eu tenho um apreço, uma admiração muito grande. O professor Pablo, que é mestre e doutor em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, professor permanente da pós-graduação Stricto Sensu, mestrado e doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador visitante e membro do Conselho Científico do Centro de Estudos de Direito Penal e Processual Penal Latino-Americano da Universidade de Göttingen, na Alemanha, advogado criminal e um grande amigo, né? É uma pessoa por quem tenho profunda admiração. Então, Pablo, a palavra está contigo aí. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, professor Diogo. Estão me ouvindo bem? Perfeito. É a frase mais colocada, né, em todo e qualquer evento nos últimos 2 anos, né? Na forma de pergunta, se estão me ouvindo bem. Eu reitero aqui o bom dia a todos e todas, especialmente, né, ao professor Diogo e ao professor Décio. Foram gratos amigos que a Alemanha me deu. Eu sempre ressalto que acho que os maiores amigos que eu desenvolvi foram fora do Brasil, né, e a maioria deles, né, não alemães, ou brasileiros ou latinos em geral. Eu não gosto muito de colocar nesses termos, né, porque como se nós não fôssemos latinos, né, mas comumente fora do Brasil se faz essa referência
Os brasileiros e os latinos, como se nós não fôssemos. É um tanto engraçado isso. Então, professor Diogo, eu gostaria aqui de registrar o carinho e a admiração que eu tenho pelo amigo, né, e agradecer na sua pessoa o convite que me foi estendido, né, pelo professor Décio, e principalmente pela oportunidade de estar aqui, né. Também manifesto o agradecimento ao IERB e ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pela oportunidade. Não sei se eu vou poder contribuir, não é tanto como a professora Luísa, mas vai ser um momento, pelo menos, de externar algumas angústias pessoais, né? Vou deixar ao final também algumas angústias que me são suscitadas pelos diálogos que sempre tenho com a professora Luísa, para que a gente possa conversar um pouco mais. Ela já tem uma visão sobre muitos aspectos dos quais eu parto, e já antecipando até mesmo algumas questões da minha fala, vou justamente tomar como amparo, ou até como uma bengala, né, um ponto que foi suscitado pela professora Luísa, que é a questão do nosso atraso, né, no direito brasileiro. Nós somos atrasados, nós não podemos negar isso. Sempre fomos, lamentavelmente. Então, nós não podemos abandonar aquilo que já formou uma tradição no direito brasileiro, né, salvo se a gente queira realmente mudar algo, né, no nosso país e desenvolver alguma melhoria em algum sentido. E quando eu falo isso, eu poderia trazer inúmeros exemplos. Um deles é o próprio discurso do bem jurídico, que para mim é o maior exemplo, de um retrocesso, em termos de teoria do direito penal. Mas posso ser bem factível, se nós analisarmos o fato de que aqui no Brasil, quando nós adotamos o finalismo com a Lei 7.209, com a alteração da parte geral do Código Penal, nós já adotamos um modelo sistêmico obsoleto, completamente obsoleto. Já fazia mais de 20 anos que o finalismo já tinha decaído na Alemanha, e mesmo assim nós introduzimos aqui. A mesma coisa se pretende fazer agora, né? A mesma coisa se pretende fazer agora. Obviamente, há um grande acerto quando se diz que o projeto do Código Penal brasileiro é um projeto natimorto, uma vez que ele carece totalmente de um norte teórico-filosófico, e aqui eu vou utilizar palavras que são do Miguel Reale Júnior, que eu achei que foram muito bem colocadas em um artigo publicado no Boletim do IBCCRIM há muitos anos atrás. Ele captou perfeitamente bem o imenso déficit que aquele projeto que nós temos, que ainda está tramitando, possui, que é a falta de um norte teórico-científico, e eu diria um norte teórico-sistêmico de base. E, obviamente, o que se pretende no Brasil é implementar um modelo normativista, roxiniano, que, desde o meu ponto de vista, também é natimorto, uma vez que esse modelo sistêmico de direito penal já está completamente superado, desde a minha ótica, pelo menos na Alemanha. Assim como um professor alemão certa vez disse que o finalismo morreu, eu poderia dizer que o funcionalismo roxiniano está com o primeiro pé já dentro do caixão, e posso colocar de forma bastante enfática e objetiva. Há muitas obras que são publicadas, e que foram já publicadas na Alemanha, que evidenciam isso. Hoje, considerando que a ideia é enfatizar cada vez mais um modelo normativista ou funcionalista sistêmico, como quiserem, alguns chamam de funcionalismo normativista ou funcionalismo sistêmico. Eu sou literalmente um normativista, fui cooptado pelo professor Günther Jacobs, e quando eu falo cooptado entre aspas, não é no mau sentido. Isso faz com que eu tenha revisto totalmente as minhas posições nos últimos anos e, por consequência, percebido o quão valioso em um Estado democrático de direito, um sistema normativista, porque nos proporciona segurança jurídica, acima de tudo. E eu acredito que o que nós mais primemos, pelo menos no nosso direito penal, é a tentativa de uma consolidação de segurança jurídica. Quando, por exemplo, nós corremos atrás do discurso do bem jurídico, nós estamos tentando um aporte consistente e sólido para legitimar certas punições. Então, o que se quer é segurança jurídica.
Da mesma maneira, quando a gente fala em segurança jurídica no sentido teórico, a gente pode transpor isso para a prática e perceber que, na prática, quando nós verificamos uma sentença judicial com toda aquela estrutura argumentativa em que um julgador tenta demonstrar efetivamente a sua convicção, muitas vezes não tão bem, outras melhores, mas ele tenta demonstrar, ele procura proporcionar segurança jurídica, consolidando um postulado constitucional, que é o da motivação dos atos jurisdicionais. A visão que eu tenho, pelo menos, do princípio da motivação vai nesse sentido, de uma tentativa de consolidação argumentativa da imbricação entre, de um lado, a situação fática ocorrida e, de outro lado, a estrutura dogmática. Claro que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não percebe muito bem, por um déficit, vamos dizer assim, essa imbricação, e a própria estrutura argumentativa de uma sentença. É bastante difícil a gente encontrar isso. Eu acredito que seria mais oportuno se os nossos julgadores ficassem mais atentos à construção dogmática e visualizassem nisso eu diria, um instrumento de valor para si mesmos, na medida em que a dogmática oportunizaria um conjunto de critérios que legitimariam o próprio ato da sentença. Isso acontece assim, em qualquer delito, e me refiro aqui não só a uma estrutura dogmática da parte geral, como a própria estrutura dogmática que integra cada um dos delitos. Se nós pegarmos como exemplo a própria lavagem de dinheiro, a gente vai perceber que há um discurso político-criminal por trás. Só que o discurso político-criminal que está por trás, que é subjacente a toda a construção do delito de lavagem de dinheiro, ele é um discurso perigoso. É um discurso perigoso. Desde a minha ótica, quando a lei de lavagem de dinheiro ela é introduzida aqui no Brasil, e ao mesmo tempo em vários outros países, porque foram concomitantes, o que a gente percebe é que poucos anos antes, um alemão havia suscitado o discurso do direito penal do inimigo. Desde a minha ótica, quando nós visualizamos o tipo penal da lavagem de dinheiro com um caráter tão genérico, não tendo um rol específico de crimes antecedentes, o que nós temos nada mais é do que a criação de um tipo penal que tem um propósito, que é a estabilização normativa da sociedade mediante o reforço, a coibição de comportamentos antecedentes que também são tipificados. Então, é uma típica lei caracterizadora de direito penal do inimigo. O problema desta lei como direito penal do inimigo é nós verificarmos até que ponto ela é legítima. Porque o discurso do direito penal do inimigo não é um discurso opositor ao Estado Democrático de Direito. Opositor é a introdução de um discurso de direito penal do inimigo que seja em desacordo com as normas de um Estado Democrático de Direito. Porque isso é uma tendência. Essa tendência a gente visualiza, por exemplo, no próprio direito penal alemão, que quando tipificou a lavagem de dinheiro, trouxe um rol de delitos, assim como nós fizemos aqui no Brasil. No entanto, parece que nós acabamos sendo visionários lá em 2012, considerando que, à medida em que abolimos o nosso rol, o legislador alemão parece ter se inspirado por modelos como o nosso, e acabou fazendo o mesmo agora em fevereiro de 2021. A lei de lavagem de dinheiro foi substancialmente modificada por uma alteração que foi determinada por uma nova lei que foi aprovada pelo Bundestag e que sacou fora todo o rol de crimes antecedentes, que lá também existia. Ocorre, né? Acontece esse tipo de coisa. Então, me parece que aqui fomos visionários, lamentavelmente. Mas, indo a uma perspectiva dogmática, eu entendo que um dos maiores problemas com os quais nós nos deparamos na contemporaneidade é essa questão atinente ao fornecimento de critérios para que o próprio julgador possa proporcionar uma decisão segura para nós, enquanto demais operadores do direito, seja membro do Ministério Público, seja advogados. Até porque quando nós questionamos uma decisão, nós questionamos o seu conteúdo. E para nós podermos questionar o conteúdo, nós também temos que ter um aporte seguro que nos proporcione a contraposição, a contra-argumentação, para que nós possamos dizer que o julgador se equivocou, de algum modo.
E eu procuro encontrar na dogmática este instrumentário que me oportuniza, muitas vezes, rebater, vamos dizer assim, uma decisão. Eu vou dar um exemplo singelo para vocês, já para iniciar. No antigo caso Mensalão, quando se adotou a teoria do domínio do fato, houve um uso equivocado da teoria. E isso já foi propalado muito na doutrina. Teve até um artigo que eu publiquei na CIS, né, a revista de Dogmática do Direito Penal Internacional, a revista alemã, demonstrando os problemas disso decorrentes, né? Basicamente, em termos de uso da teoria do domínio do fato, no caso Mensalão, o que nós evidenciamos foi uma estrutura puramente retórica com o emprego da expressão domínio do fato. Porque, lamentavelmente, os julgadores não perceberam um pequeno detalhe, o de que domínio do fato é tão só a designação, desculpem, a designação de um critério geral que supõe vários elementos. Logo, é uma designação. Então, eu dizer que alguém domina o fato não diz nada. É como eu dizer também, ou melhor, falar também de bem jurídico. Dá na mesma. Em outras palavras, se eu não tiver critérios objetivos e legítimos para nortear este conceito, ele é inócuo, ele é vazio. Eu posso botar dentro dele o que eu bem entender. E assim ocorreu, de forma bem mais concreta, no caso do Mensalão, o exemplo lá do Zé Dirceu, né? Quando nós pegávamos ali aquela passagem que Joaquim Barbosa dizia assim, Zé Dirceu era autor mediato, porque ele dominava, ele detinha um domínio final do fato, porque ele organizava festas, organizando festas ele convidava pessoas, convidando pessoas ele conversava com essas pessoas, conversando com essas pessoas ele orientava a atividade delitiva. O problema aqui é, desde quando é crime organizar uma festa, desde quando é crime organizar uma festa e convidando as pessoas a conversar com essas pessoas, é o conteúdo da conversa que interessa e a estrutura que este conteúdo dispunha que interessava, para efeitos de caracterização em termos de delimitação do conteúdo do domínio do fato. E não se ele organizava festas. Eu não sou autor mediato de nada por organizar festa. E ninguém, quando prepara uma pizza em conjunto com um parceiro ou uma parceira em casa, diz assim, somos coautores da pizza. Como pensar coautores da festa? Ninguém fala isso, não faz o menor sentido. Basicamente, o problema aqui está em não percebermos os critérios, efetivamente, critérios, que é o que nos importa. E claro que, em termos de crimes empresariais, a situação se torna muito mais problemática. Muito mais problemática. Professor Diogo, eu vou puxar um slide aqui para a tela para tentar orientar a minha fala. O professor Diogo já conhece aqui o que eu vou falar, e já me ouviu falar a respeito certa vez, e vou direto à questão. Tá? Em matéria de crimes empresariais, o que nós verificamos em razão da complexidade dos fatos que são praticados, é que não nos interessa mais, basicamente, aquela forma tradicional de delito comissivo doloso de lesão. Fundamentalmente, quando a gente pensa em crimes empresariais, e a gente poderia associar aqui até mesmo a prática dos crimes de lavagem de dinheiro, considerando que, a exceção do tráfico como um crime antecedente à lavagem, a grande maioria dos crimes de lavagem são praticados na forma empresária. Certo? Quando nós observamos isso, o que nós constatamos é que, como regra, nós não temos que discutir se alguém executou efetivamente algo ou não, porque a pessoa, em princípio, que deve ser responsabilizada como regra, nem executa diretamente algo pelas suas próprias mãos, como se fosse um autor individual nos moldes de uma percepção tradicional de delito, como nós pensamos nos casos de homicídio, de aborto e assim segue. O que a gente discute aqui é um problema maior, é a questão acerca de como atribuir responsabilidade a pessoas que atuam no marco dessa estrutura complexa da empresa e que, como regra, não executam nada, mas só adotam decisões, ou tomam decisões, ou determinam até mesmo outras tomadas de decisões, delegando poderes. Isso em virtude das competências que lhes são atribuídas.
Estas pessoas, em virtude de assumirem um papel numa estrutura empresária que se encontra no topo desta escala vertical, elas têm basicamente como competência, que lhes é atribuída pelo seu papel, a competência de tomar decisões ou determinar atuações, poderíamos entender nesse sentido. E o grande dilema com o qual nós nos deparamos dentro dessa estrutura complexa é esse. Como que nós vamos responsabilizar esta pessoa? Por muito tempo na doutrina alemã, isso foi objeto de discussão. Isso surgiu basicamente com o chamado caso Lederspray na Alemanha, em virtude de que naquele caso, o caso do spray de couro, naquele caso basicamente se adotou critérios de ordem civilística. De um lado, a questão relativa à competência global que os gestores da empresa tinham, e de outro lado, a questão relativa à responsabilização individual destes gestores em virtude da sua competência. Basicamente, foi um caso paradigmático porque se suscitou que os critérios tradicionais de autoria e participação não eram suficientes para responsabilizar pessoas que atuam dentro da estrutura complexa de uma empresa. O que se visualizou naquele contexto foi a necessidade da implementação de novos critérios. Pouco tempo antes, Hoxin havia desenvolvido a teoria do domínio do fato em virtude de aparatos organizados de poder. Ficou conhecida aqui no Brasil e em vários locais do mundo, tão só como teoria do domínio da organização. E essa teoria acabou sendo, de certo modo, utilizada pelo BGH, o Supremo Tribunal Alemão, e por vários outros tribunais alemães. E a doutrina começou a discutir muito sobre a capacidade de rendimento prático dessa teoria, ou seja, até que ponto ela era eficiente para delimitar a questão relativa à autoria e à participação. E, de outra sorte, o que ocorreu foi que vários autores começaram a trazer elementos para acrescentar a essa teoria, discutindo se aquele sujeito que estava por trás, que estava lá no topo, portanto, desta cadeia hierarquizada de uma estrutura empresarial, ele poderia ser responsabilizado ou não, e como nós responsabilizaríamos esse sujeito pela prática de condutas que seriam evidenciadoras de lesões a terceiros. Basicamente, a violação ao que a gente chama do dever geral de não praticar dano a terceiros. E, em virtude da estrutura do que o Hoxin havia delineado como domínio da organização parecer oportuna, a jurisprudência começou a assimilar essa teoria e utilizá-la, e a doutrina começou a incrementar a teoria. Basicamente, aqui a discussão estava em dois pontos. De um lado, Hoxin entendia que a sua teoria não servia para crimes empresariais, porque a teoria do domínio da organização ela tinha como um pilar de sustentação a ideia de que o aparato por meio do qual o delito é praticado teria que ser um aparato estatal ou paraestatal. De outro lado, ele trouxe um argumento um tanto, eu diria, insuficiente ao sustentar que a sua teoria não poderia ser utilizada para efeitos de responsabilização de pessoas por crimes empresariais, que seria o fato de que essa estrutura que ele desenvolveu, ela só estaria vinculada a aparatos que fossem originariamente ilícitos. É como se nós pensássemos assim, se nós fôssemos adequar, segundo Hoxin, a uma estrutura empresarial, essa empresa teria que ser originariamente uma empresa de fachada, né, que foi constituída ilicitamente e atuava desde o início ilicitamente, né, e, portanto, a sua teoria não poderia ser utilizada para efeitos de responsabilização de autores e partícipes, sobretudo a autoria imediata, né, que era a finalidade dela, em termos de crimes empresariais. Bom, a teoria foi remodelada em vários aspectos, né. A jurisprudência alemã acabou mudando o critério do Hoxin, criou uma terceira, eu diria, uma outra vertente de domínio da organização, né, dizendo que essa teoria serve sim para responsabilizar participantes em crimes empresariais, porque não é necessário que o aparato seja estatal, ou seja, que a organização por meio da qual o crime praticado possa ser uma organização privada, né, como uma empresa, e de outra sorte também a jurisprudência acabou alargando o conceito na tentativa de adaptar aos crimes empresariais. Surgiu até uma tese
foi publicada na Alemanha a respeito, né, examinando a jurisprudência alemã e também tentando remodelar a teoria do Holzhausen. Mas o nosso problema aqui não está na teoria do Holzhausen. Nosso problema aqui vai além disso, porque esta teoria é uma teoria que eu diria que é insuficiente. Por quê? Em primeiro lugar, a teoria do domínio do fato, sendo que o domínio da organização é um dos subcritérios do domínio do fato, é uma teoria que está baseada em um conceito naturalístico. Domínio é um conceito naturalístico. E nós não podemos mais trabalhar com conceitos naturalísticos. Conceitos naturalísticos, eles excedem ao direito, né? E num processo judicial nós trabalhamos com conceitos jurídicos e com questões estritamente normativas. Então, por exemplo, nós não temos que discutir causalidade em um processo judicial. A causalidade, na realidade, ela é determinada, né, por um perito, como regra. É o perito que determina quem causou algo. Então, não somos nós que discutimos, e a teoria da conditio sine qua non que nós adotamos, por si só, ela já demonstra respostas, né, eu diria, per se. Né? Então, quem deu causa é o causador, algo um tanto óbvio. Isso antecede ao direito. E aí, na tentativa de solucionar problemas que se dão no contexto empresarial, se chegou a um outro consenso. Para além da teoria do domínio do fato, assim como o causalismo, a causalidade, melhor dizendo, serem conceitos de carisma naturalístico, portanto antecedem ao direito, há um outro grande problema. A teoria do domínio do fato ela não foi criada para atribuir responsabilidade a ninguém. A teoria do domínio do fato ela foi uma teoria que foi criada para delimitar quem é autor de quem é partícipe e qual a modalidade de autoria. Este que é o ponto mais importante. E o equívoco que ocorreu no caso Mensalão foi que essa teoria, além de ter sido utilizada retoricamente, sem ter sido examinado o conteúdo de critérios que ela possuía, também, evidentemente, sequer oportunizava um respaldo para efeitos de responsabilização, mas foi utilizada tão só para responsabilizar alguém argumentativamente responsável porque domina o fato. E isso não diz nada. E em termos empresariais, o que a gente acaba vendo é a necessidade de uma remodelação desses critérios que atribuem responsabilidade. E o que se chega a, vamos dizer assim, a concluir em determinado estágio do desenvolvimento da dogmática penal é a de que compete à teoria da imputação objetiva à atribuição da responsabilidade. Depois de atribuirmos a responsabilidade a alguém, é que nós vamos questionar se alguém é autor ou é partícipe. Basta nós verificarmos que no direito brasileiro a situação é bem mais facilmente compreensível quando nós pegamos o nosso Código Penal e percebemos lá no artigo 59 que o legislador estabelece que o juiz, atendendo a culpabilidade, motivos antecedentes, circunstâncias, consequências, 8 fatores, 8 vetores do artigo 59, ele vai fazer o quê? Considerando ser suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime, o julgador vai escolher dentre as penas que estiverem combinadas, quando elas forem em caráter alternativo, tendo escolhido, vai mensurar a pena, tendo mensurado, ele vai atribuir o regime de cumprimento cabível e, tendo feito isso, ele vai substituir esta pena por outra. Mas vejam bem que o artigo 59 fala em culpabilidade, e o nosso artigo 29 do Código Penal, quando fala do concurso de pessoas, ele diz que todo aquele que concorre para o crime responde pelas penas a ele combinadas na medida da sua culpabilidade. Vejam então que o 29, que trata do concurso de pessoas, ele traz a culpabilidade como sendo o elemento de mensuração da punição daquele que concorre. Logo, o concurso de pessoas, sendo que a teoria do domínio do fato vai ser uma teoria para delimitação do concurso de pessoas, ele não é um instituto de atribuição de responsabilidade, ele é um instituto criado para mensuração de pena. O concurso de pessoas é criado para este fim, literalmente para este fim. E nós temos que utilizá-lo dentro da estrutura da culpabilidade. Lamentavelmente, essa estrutura singela não se tinha percebido aqui no Brasil de maneira adequada, lá na década de 80, quando ela foi introduzida no nosso país pelo finalismo, e agora, obviamente, ela se torna cada vez mais obsoleta, considerando que em matéria de crimes empresariais, para efeitos de atribuição de responsabilização, o que nós temos que questionar é a questão relativa a imputação de uma conduta a alguém em virtude de um resultado decorrente dessa conduta. E a solução que se encontrou para efeitos de responsabilização em termos de atuação no contexto empresarial radica na normativização dos critérios para este fim.
Basicamente, quando eu falo em normativização desses critérios, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós não tínhamos, até mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, um contingente de doutrina que discutisse de maneira tão sólida e consistente a questão relativa à imputação em crimes empresariais. Foi mais ou menos há 10, 12 anos atrás que isso começou a ser discutido com maior afinco. Mas se percebeu já a partir daquele momento a necessidade de transposição dos critérios de imputação objetiva, sobretudo os critérios de imputação objetiva funcionalistas, e aqui obviamente me refiro aos critérios jacobsianos, como a questão relativa ao risco permitido, princípio da confiança, proibição de regresso e o âmbito de atuação da vítima, como sendo critérios oportunos para efeitos de responsabilização em crimes empresariais. E houve a necessidade de uma adequação desses critérios ao contexto empresarial. E, a partir dali, o fundamento básico radicou justamente em que os conceitos naturalísticos que estavam arraigados na nossa doutrina, como a causalidade, o domínio do fato, e até o conhecimento como estado mental, como a questão relativa à subjetividade no dolo, eles teriam que ser substituídos por outros critérios de cariz normativo, como o critério da violação de dever, o conhecimento, o risco permitido, posições de garantia, ou a responsabilidade até pela provocação de estados defeituosos, que são conceitos próprios de uma estrutura normativista. A doutrina espanhola foi que mais se dedicou a esse exame, e não por menos que se considera que hoje proporciona, vamos dizer assim, o arcabouço mais consistente que nós temos em termos de construção da estrutura de imputação em crimes empresariais. O propósito aqui não era construir uma nova teoria do delito para os crimes empresariais, né? Os conceitos fundamentais já existentes eles poderiam ser apenas readequados para o contexto empresarial. Eles precisavam de uma nova concretização, mantendo a essência, né, que eles possuíam, que era uma essência atinente à atribuição de responsabilidade, que é o propósito principal da teoria da imputação. Daqui, se procurou desenvolver uma estrutura orientada basicamente por este panorama. Como critérios de imputação para efeitos de responsabilização em crimes empresariais, se estruturou em um primeiro contexto, o chamado princípio da competência, cujo princípio da competência fornece o respaldo para que nós possamos atribuir responsabilização num plano vertical e horizontal. Quando eu falo no plano vertical, estou falando da estrutura hierarquizada empresarial, que supõe, portanto, uma estrutura em que alguém no topo toma as decisões e alguém na escala inferior as executa. No entanto, se percebeu que, para além do princípio da competência, também é possível se discutir a questão relativa à modificação desta competência em virtude da delegação de poderes e da especialização de poderes que são atribuídos a outras pessoas. Basicamente, este é um panorama da estrutura de imputação que tem sido suscitada no contexto hispânico hoje e que basicamente encontra em autores como Ramon Raguiz Valles, Jesus Maria Silva Sanches, Ricardo Robles Planas, grandes referenciais para essa construção. Obviamente, toda a estrutura de base é alemã, tomando como ponto de partida a teoria da imputação de viés funcionalista, de matriz jacobsiana e também toda a construção que vem sendo desenvolvida por Wolfgang Frisch. Daqui, eu começo a examinar com vocês, portanto, essa estrutura, tentando trazer aos poucos aqui para o nosso contexto brasileiro uma estrutura que me parece ser a mais adequada para efeitos de responsabilização por crimes empresariais e que vai fornecer um arcabouço de diretivas teórico-dogmáticas consistente para que a gente possa visualizar a adequação da responsabilização ou não de alguém nesse contexto hierarquizado e complexo de uma empresa, independentemente do delito em específico do qual nós estejamos falando. Um pequeno detalhe, apenas para efeitos de esclarecimento, porque muitos poderiam estar se perguntando, mas por que tu vai adotar uma matriz jacobsiana ou funcionalista normativista aqui no Brasil? Eu recomendaria algo muito singelo, pegar qualquer tribunal do nosso país e verificar, fazer uma pequena busca na jurisprudência, adotando como critérios imputação objetiva e os respectivos subcritérios que ela comporta.
risco permitido, princípio da confiança, proibição de regresso e o âmbito de comportamento da vítima. Vocês vão verificar o seguinte: surpreendentemente, aqui no Brasil nós vivemos mais do que um atraso, um grande paradoxo. Paradoxo baseado na incompreensão. De um lado, nós adotamos para alguns aspectos uma teoria roxiniana, de outro lado, nós adotamos uma teoria jacobsiana. Posso afirmar aqui, em virtude de ter perdido muito tempo da minha vida pesquisando toda a jurisprudência que nós temos no nosso país ao longo de mais de 10 anos, que, de um lado, a nossa jurisprudência consolidou a teoria do domínio do fato de viés roxiniano, o que é bastante surpreendente, quando o próprio Roxin rechaçou essa teoria, no contexto de, vamos dizer assim, contextos normativos que adotem um sistema unitário, e o nosso país adota um sistema unitário, está consolidado no artigo 29 do Código Penal. Então, não é o Pablo dizendo que não se deve adotar a teoria do domínio do fato no Brasil, é o próprio autor, criador dela, da vertente funcionalista roxiniana. De outro lado, em termos de imputação objetiva, uma análise bem singela da nossa jurisprudência vai demonstrar que nós temos adotado os critérios de imputação objetiva delineados pelo funcionalismo normativista jacobsiano. Então, se esta teoria já está consolidada na nossa jurisprudência, nada mais adequado do que seguirmos, basicamente, essa estrutura de base de imputação objetiva orientada por risco permitido, princípio da confiança, proibição de regresso e âmbito de comportamento da vítima, como sendo os critérios mais oportunos para efeitos de responsabilização em crimes empresariais, uma leve remodelação. Essa remodelação vai se dar por essa estrutura baseada no princípio da competência. O primeiro aspecto vai se dar no seguinte sentido: nós vamos transferir juízos de atribuição de responsabilidade para o âmbito da criminalidade empresarial. Então, nós vamos pegar essa estrutura de imputação objetiva tradicional, adequando-a à estrutura das empresas. E dentro dessa estrutura, como eu coloquei no esquema, volta um pouquinho para que ninguém se perca, o princípio da competência é a chave principal. Nós temos que entender este princípio da competência. Para entender o princípio da competência, nós temos que compreender, em primeiro momento, o fato de que competência é um conceito sistêmico e que tem sido adotado pelo funcionalismo normativista desde a sua origem. Basicamente, nos trabalhos de Jacobs é muito comum a gente encontrar esse conceito de competência. Ele, obviamente, tem a sua origem na visão luhmanniana de teoria dos papéis. Todo indivíduo, entre aspas, em sociedade, ocupa um papel, em dado contexto. Significa que cada um de nós, quando ingressa em sociedade, se transmuta de indivíduo em pessoa. Porque quando nós ingressamos em sociedade, nós passamos a ter que respeitar certos parâmetros normativos que nos circundam. Porque nós estamos permeados por normas, não só jurídicas, normas sociais, normas psicológicas, né, de sistemas psíquicos, e várias outras normas, como éticas, que nos permeiam, nos circundam. Tá? Nós somos seres que, em sociedade, são seres normativos. O que significa que, em dado contexto em que nós nos encontramos, ao assumir um papel, nos compete praticar certos atos que são determinados por aquilo que nos compete. Então, nós temos competências determinadas pelo papel que nós ocupamos. O detalhe que nós temos que observar é que, enquanto pessoas, nós não somos uma pessoa que exerce um único papel. Por exemplo, eu não sou advogado 24 horas por dia. Também tenho um papel de pai, tenho um papel de professor, tenho um papel de perdão pela palavra, sei lá o que, né? Desculpem pela colocação, mas todos nós ocupamos vários papéis conforme cada contexto no qual nós estamos imersos. E nós ocupamos espaços, vários contextos. E esse aqui é o ponto mais importante. Conforme o contexto, teremos competências que serão determinadas normativamente. Quando nós pensamos em um empresário, ele ocupa um papel como tal. E nós temos que observar qual é o parâmetro normativo que orienta o seu âmbito de competência e que determina, portanto, a sua atuação. Este aqui é o ponto-chave. Entender essa ideia de competência e a sua inter-relação com a teoria dos papéis.
E se baseando nessa ideia do princípio da competência, segundo o qual cada um, assumindo um papel, detém um parâmetro normativo que vai determinar sua forma de atuação, a doutrina espanhola tem feito a distinção entre o plano vertical de atuação e o plano horizontal no contexto empresarial. E partindo do plano vertical, vai fazer a divisão entre a escala superior de atuação, baseando-se aqui em uma hierarquização, e uma escala inferior. Partindo da premissa de que na escala superior nós vamos encontrar os administradores no topo desta cadeia hierárquica de atuação, que detêm, portanto, níveis de gerência, né, e de administração propriamente dita, em relação aos quais impera deveres de evitação que são próprios de garantes. Então, normalmente, os empresários, gestores de empresas, eles não atuam de forma direta, eles não executam atos. Como regra, eles praticam comportamentos omissivos, detendo posições de garantidores. Tá? Ou eles determinam atuações e, portanto, não executam nada, ou então eles simplesmente se omitem em face de determinados comportamentos que são praticados sob os seus olhos. Dentro dessa escala de verticalidade, nós temos ainda no plano inferior a figura de subordinados, que serão basicamente executores. E em toda estrutura empresarial a gente vai encontrar isso. Claro que esta escala ela vai poder ser subdividida, porque nós podemos ter um órgão de gestão no topo que delega poderes a outro subórgão que determinará, por sua vez, a escala inferior, ou a última escala inferior, que será a escala final de atuação, de execução. Nós teremos subordinados que praticarão os atos que são determinados por uma esfera intermediária também. Mas o que importa aqui para a gente em um primeiro momento é que temos dois polos em um primeiro momento. Na escala superior, gestores, na escala inferior, subordinados, que executarão as ordens que serão determinadas. Em relação a subordinados, como regra, em face do princípio da competência que paira sobre os gestores administradores, que por consequência serão garantidores daqueles resultados que serão praticados por intermédio das suas empresas, nós temos de outro lado os subordinados que atuarão na forma neutra. Basicamente, como regra, os subordinados atuam praticando comportamentos que são neutros em virtude de que os seus comportamentos são tidos como comportamentos tipicamente adequados àquilo que lhes compete. Vejam que também ao subordinado subsiste uma competência, mas a competência que recai sobre ele, em face do papel que ele desempenha, é que justamente determina a neutralidade da sua atuação, em virtude do seu comportamento, como regra, ser adequado àquilo que lhe incumbe. Logo, é ao gestor que sobrevém o encargo de garantir que a atuação dos respectivos subordinados não culminem em lesões a terceiros. Considerando esta estrutura de superioridade e inferioridade, nós já teríamos um primeiro panorama baseado na ideia de competência, segundo o qual eventuais resultados lesivos praticados por intermédio da empresa, ainda que executados pelos subordinados, serão de responsabilidade dos gestores enquanto garantes, considerando que os respectivos subordinados praticam comportamentos neutros e eles não são garantes de nada, só exercem o papel de produção da atividade que lhes foi determinada num sentido causal. Levando em conta esta ótica, nós podemos observar algumas hipóteses, bem singelas até. Um exemplo que eu costumo utilizar, até por já ter me deparado com situação semelhante aqui no nosso contexto prático, é o do empregado de uma empresa que trabalha com produtos químicos, e aqui eu poderia utilizar no estado do Rio Grande do Sul uma empresa de cortume, tratamento de couro, cuja função acaba sendo só verter os contêineres do respectivo caminhão que ele conduz em um rio, descartando os detritos, caracterizados como resíduos da atividade industrial. Ainda que ele tenha conhecimento seguro do caráter lesivo desses detritos para o meio ambiente, ao verter esses detritos na respectiva região aquífera,
ele não é responsável, como regra. Ele não é responsável. Por quê? Porque a função dele qual é? Conduzir um caminhão e descartar o material de descarte. Então não faria o menor sentido responsabilizarmos o respectivo condutor do caminhão que descarta o material contido nos containers, por crime ambiental, no caso de os detritos causarem uma poluição superior àquela que é determinada pelo respectivo ato de autorização, a licença, que vai determinar a quantidade de detritos e os respectivos, a respectiva gradação de lesividade ao ambiente que essa licença autorizará. Partamos, obviamente, da premissa de que toda a água é poluída e, obviamente, os detritos que vão causar a poluição, eles, devidamente autorizados, eles aumentarão o nível de poluição naquela região aquífera, no entanto, não ultrapassarão os níveis de suportabilidade que serão considerados como sendo adequados para aquela região, para manutenção daquele bioma. Agora, de outro lado, que nós vamos observar o seguinte: o que nós temos que questionar em relação a esse sujeito que só conduziu o caminhão? Nada. Se os detritos que ele despejar naquela região aquífera alcançarem um nível de poluição extremo, ainda que ele tenha conhecimento, não compete a ele garantir nada. A função dele é neutra. De outro lado, podemos pensar no caso de um assessor fiscal de uma empresa, que introduz dados fornecidos pelo administrador na declaração de imposto da pessoa jurídica, sabendo que são dados falsos que determinam a incidência de menor carga tributária. Se a função desse sujeito é tão só introduzir dados que eles são entregues, ainda que ele saiba que estes dados não são adequados àqueles que condizem com a realidade, não podemos imputar nada a ele. Na verdade, ele não é responsável por nada. Quem lhe forneceu os dados para agir da maneira que deveria agir foi o respectivo gestor que lhe forneceu os dados. Isso como uma regra, dentro dessa perspectiva do princípio da competência, levando em conta uma escala de superioridade e inferioridade. Claro que toda regra comporta exceções, mas aqui nós já teríamos alguns parâmetros objetivos em termos dogmáticos que seriam bastante proveitosos para determinarmos uma responsabilização. Seguindo adiante, no contexto das escalas, ou melhor, da escala superior, nas escalas superiores, considerando que podemos ter vários gestores, o que nós temos que concluir basicamente é o seguinte: a teoria do domínio do fato, ela não serve para absolutamente nada neste contexto. Absolutamente nada. Ela vai ser uma teoria que vai ser utilizada se for para efeitos de atribuição de autoria ou participação, mas não é útil para efeitos de responsabilização. E mais, a gente nunca pode esquecer o fato de que domínio é um conceito naturalístico. As contribuições ativas dos respectivos possuidores, das máximas competências, ou seja, dos gestores, normalmente elas são de escassa relevância. Quando nós pensarmos em uma contribuição ativa de um gestor, nós poderíamos cogitar o seguinte: o gestor enviou um e-mail determinando a ordem, e essa é a contribuição ativa dele. Vejam que aqui, basicamente, nós não estamos trabalhando com um conceito de delito comissivo. E, de outro lado, figuras como indução, com autoria e autoria imediata, elas não vão atingir o núcleo do problema da responsabilização. Eu dizer que alguém é indutor, que alguém é coautor, que alguém é autor imediato, não é suficiente para legitimar a responsabilização dele por um fato delituoso. Em primeiro momento, eu discuto a questão da imputação, se é responsável ou não. De outro lado, a estrutura fundamental que é subjacente à posição dos administradores, ela gira em torno dessa autoria não executiva. E, por fim, a gente tem que ter em vista o fato de que o administrador é o máximo competente para evitar a determinação delitiva do subordinado e que esta determinação delitiva se transmute em uma realização típica, em um fato delituoso. Por fim, dentro dessa escala de superioridade ainda, os titulares do âmbito de organização, eles têm deveres negativos, pessoal. O que é um dever negativo? O dever negativo, basicamente, ele se traduz naquela expressão latina neminem ledere, ou seja, ninguém deve produzir dano a outrem, ou não causar dano a outrem. Esse é basicamente o dever geral negativo que incumbe a qualquer um de nós, o de não causar dano a terceiros. E como eles são detentores
dever máximo de asseguramento frente a perigos que são decorrentes, né, seja dos objetos que são produzidos pela sua empresa ou então pelas atividades que são executadas nela, eles, enquanto administradores, têm que fazer de tudo, né, orientados, obviamente, pelo seu âmbito de organização, para que não surjam esses efeitos prejudiciais para os demais. E é nisso que se consubstancia o dever de garante de todo gestor de uma empresa. No plano horizontal, o que pode ocorrer? Vejam que eu estou falando ainda, vou voltar um pouquinho ao esquema para que todos possam seguir comigo as ideias. Tá? Saindo do plano da verticalidade e observando essa escala de superioridade dos administradores e dos subordinados, nós temos um plano de horizontalidade. Dentro desse contexto de um plano de horizontalidade, basicamente, nós temos que observar que o princípio da competência, ele pode conduzir a espaços de neutralidade em face de uma divisão de trabalhos. Como assim? Se nós temos vários gestores, certo? E aqui vem um ponto muito interessante que já foi até discutido pela nossa jurisprudência no Brasil e que, lamentavelmente, foi oriundo de decisão jurisprudencial aqui no nosso Tribunal Gaúcho de TRF4, né, Gaúcho, né, da região sul, para esclarecer melhor, né, que radica no seguinte: por muito tempo se utilizou uma posição segundo a qual, em crimes empresariais, aqueles que figuram no contrato social da empresa como sendo seus gestores, eles poderiam ser objeto de imputação em uma peça acusatória. Em outras palavras, o Ministério Público poderia denunciar com base no simples fato de alguém figurar no contexto de um contrato social como sendo gestor. A gente vê aqueles casos paradigmáticos de pais que constituíam uma empresa e colocavam seus filhos, os avós e os sobrinhos como sendo também membros da empresa, portanto todos sócios com poderes de gestão. E aí todos denunciados quando muitas vezes eram só os pais que estavam na empresa e exerciam poderes de fato. Claro que a nossa jurisprudência, graças a Deus, acabou modificando esta posição, né? E a teoria do domínio do fato foi útil para isso. Nunca vou esquecer de uma decisão do desembargador Fábio Bittencourt da Rosa, aqui do TRF4, que foi um dos primeiros a discutir essa questão, dizendo que não faz o menor sentido punirmos alguém, né, pelo simples fato de figurar em um contrato social como gestor, considerando que isso implica versar em ré ilícita, responsabilidade objetiva em matéria penal. Né? E, de outro lado, quando se mudou esta posição, se passou a entender que era necessário examinar faticamente o exercício do poder de gestão, e não tão só o fato de alguém figurar no contexto de um contrato social. Levando em conta essa lógica, o que a gente observa é que é comum termos, portanto, esse conjunto de pessoas que figuram como sendo gestores. E o que nós precisamos observar é que, muitas vezes, muitos ou todos têm poder de gestão e, tendo poder de gestão, exercem de fato esses poderes de gestão. Exercendo de fato esses poderes de gestão, nós temos que observar também o âmbito de competência de cada uma destas pessoas dentro do plano de horizontalidade. Vejam que aqui eu estou transferindo da horizontalidade para a escala superior da verticalidade. Então, lá no topo desta escala vertical, eu posso ter vários gestores. E pode haver uma divisão de tarefas entre esses gestores. Esta divisão de tarefas, ela pode culminar na neutralidade de comportamentos de alguns deles. Como assim? Alguns deles podem praticar condutas que são absolutamente neutras em face daquela conduta que foi praticada por um gestor que detinha especificamente o poder, né, de controle e vigilância e supervisão da atividade dos seus subordinados, exercendo assim o dever de garantir. Então, quer dizer que não é o simples fato de alguém estar no topo da escala de verticalidade como gestor que faz com que ele seja responsável. A regra é, mas aqui no plano da horizontalidade, nós já observamos dentro dessa estrutura de verticalidade que é possível que haja uma divisão de tarefas, sendo que um dos gestores pode praticar comportamentos absolutamente neutros em face do eventual resultado lesivo praticado por intermédio da empresa através de um subordinado. Certo? Então, este é o primeiro parâmetro de delimitação desta responsabilização a título de garantidor, que é o princípio da competência no plano da horizontalidade baseado na divisão de trabalho. Seguindo aqui adiante, tá? Toda essa estrutura que eu coloquei até aqui, vou voltar ao esqueminha.
certo? Toda essa estrutura que eu apresentei para vocês até aqui, baseada no princípio da competência, ela pode sofrer modificações drásticas, que podem recair, de um lado, na isenção de responsabilidade de um gestor ou na corresponsabilidade de um gestor. Vejam bem, até aqui eu estava colocando como uma regra a responsabilização do gestor por estar no topo de uma escala de superioridade, né? E a isenção de responsabilidade dos subordinados por estarem regidos pelo princípio da neutralidade em face da competência. Agora, esta modificação, ela vai poder se dar por delegação e especialização. Em outras palavras, alguém pode deixar de ser responsável e outrem que não era responsável poderá se tornar. Chegando nesse contexto, nós podemos observar o seguinte, em um primeiro momento, quanto à delegação de competências. Tá? O administrador que delega, ou vamos chamar aqui de o administrador delegante, como regra, ele transfere sua competência ao subordinado delegado, e este último acaba assumindo a posição de garantidor. Aqui nós temos já uma primeira orientação, que, em princípio, poderia suscitar a ideia de isenção de responsabilidade do gestor. O fato de ele transferir a sua competência ao subordinado, certo? Sendo que o subordinado executor assumiria a posição de garantidor. A questão é que, aqui, nesse contexto, quando ocorre esta primeira delegação geral, e surge não o princípio da confiança que estava orientando até então a ideia de competência. Surge o princípio da desconfiança. Então, volto. Quando começamos a trabalhar com a delegação de competências, aquele administrador que está lá no topo na escala de superioridade, quando ele delega poderes, ele deve desconfiar da atividade do seu subordinado. É um primeiro parâmetro, certo? Significa que, ainda que o subordinado detenha a posição de garantidor, o superior ele vai carregar consigo deveres de vigilância e de controle. Daí a ideia de desconfiança. Se o subordinado delegado ele desempenhar delituosamente a sua atividade, o delegante ele torna responsável, se não, ele se torna responsável se não impedir a prática do comportamento do respectivo subordinado, em virtude de ele deter o dever de vigilância e controle da atividade desempenhada pelo subordinado, certo? Vejam que aqui a situação começa a mudar. Até então, eu tinha falado para vocês, dentro da esfera da competência, da responsabilização exclusiva do superior, e isenção de responsabilidade do subordinado pela neutralidade do comportamento. Agora, em face da delegação, nós já podemos ter um primeiro parâmetro de corresponsabilidade. Tanto o gestor quanto o respectivo executor subordinado poderão ser responsáveis nesse contexto em virtude de o gestor administrador delegante deter o dever de vigilância e controle que ele não transfere. Agora, aqui a situação pode se modificar também em face da especialização das competências. Com a especialização das competências, a própria delegação se torna, na realidade, variável no tocante à possibilidade de responsabilização ou não do gestor no plano superior. Quando houver uma especialização de competência, nós vamos nos deparar com a situação em que o gestor delegante ele pode ter os mesmos conhecimentos técnicos e específicos, a expertise que o subordinado tem. O gestor pode não ter nenhum conhecimento, é justamente por isso que ele delega esta função ao subordinado, ou o gestor, ele detém mais conhecimentos técnicos, maior expertise do que o subordinado, embora o subordinado ele detenha o suficiente para o exercício daquela função, ou para a sua competência. Nesse contexto, vigora prima facie o princípio da confiança. Tá? Como assim? Ao delegar poderes, em virtude da especialização do subordinado, o respectivo gestor pode confiar no correto desempenho da atividade do respectivo garantidor especializado, do executor subordinado, de modo que este gestor estaria desobrigado de vigiar
e controlar o comportamento do subordinado, certo? Levando em conta esta lógica, aqui, nós podemos concluir o seguinte: com a delegação por especialização, o subordinado responderia em caráter exclusivo por eventual resultado delituoso, enquanto que o gestor estaria isento de responsabilização. Mas a situação também pode ir mudando, porque não é adequado nós aplicarmos de forma automática estas situações aqui, sem observarmos essas 3 hipóteses que eu mencionei. De um lado, a hipótese do gestor que detém mais poderes, com maior expertise; de outro lado, a do que detém a mesma expertise; e ainda, por fim, aquele que detém menor expertise do que o subordinado. E aí o que acaba acontecendo é que as situações em que vige o princípio da confiança, elas entram em conflito com deveres de conhecimento, que podem desaparecer se a confiança se diluir como uma consequência da competência em situações de especialização, conforme essas situações que eu coloquei para vocês. E aí, das situações que eu coloquei, nós vamos nos deparar com as 3 seguintes hipóteses. Primeiro, há um primeiro nível de delegação de deveres diretos de supervisão, ou melhor, quando o delegante, o administrador da empresa, ele possui a maior expertise, a maior capacidade, formação técnica ou informações que o delegado. Neste caso aqui, se ele detém, enquanto gestor, maiores conhecimentos, nele subsiste o dever direto de supervisão. Ele pode não controlar, mas ao menos ele deve supervisionar por conhecer perfeitamente bem a atividade que deve ser realizada pelo subordinado. Neste caso aqui, se ele detém este dever direto de supervisão em virtude da sua maior expertise enquanto gestor, embora ele tenha delegado, basicamente, pela expertise também detida pelo subordinado, nós poderíamos cogitar uma corresponsabilização. Ambos serão responsáveis por eventual resultado delituoso. Na segunda hipótese, nós teremos uma ausência de deveres de vigilância e controle específico. Este caso ocorre quando o subordinado é que tem a maior capacidade, formação técnica e aptidão do que o gestor que delegou poderes a ele. Ou poderemos inverter a lógica. O gestor detém menor conhecimento do que o subordinado, é justamente por isso que ele delega a execução de uma tarefa. Neste caso, o que ocorre é a ausência do dever de vigilância e controle específico pelo gestor. Por quê? A questão aqui está orientada por conhecimento e competência. Por não conhecer vamos dizer, aquele nível de competências exigidas por parte do subordinado, ele não tem como controlar. Quem dirá vigiar, por não poder supervisionar o que ele desconhece. E por isso que, obviamente, se entende que, nestes casos, é possível uma responsabilização do respectivo gestor a título de culpa. Vejam bem. Mas aqui há uma divergência. Na doutrina nós encontramos, de um lado, por exemplo, Robles, Planas dizendo que é possível essa responsabilização a título de culpa, mas nós encontramos ainda, diferentemente na doutrina alemã, por exemplo, autores que vão dizer, como Bloy, que não há como exigirmos por parte desse supervisor, ou melhor, desse gestor, uma supervisão e um controle, porque ele não tem esta capacidade, ele não sabe o que controlar. Então a questão está baseada em conhecimento. Do contrário, nós estaremos responsabilizando objetivamente também o indivíduo, segundo Bloy, certo? Desde a minha ótica, parece ser o mais acertado. No caso de um gestor ter menor conhecimento do que o subordinado, ele justamente contratou esse subordinado para executar aquilo que ele não sabe fazer, então, obviamente, ele não tem como se responsabilizar por isso. Agora, a terceira opção é a de que subsiste certos deveres em relação ao gestor, há uma manutenção de certos deveres, mas a ausência do dever direto de evitar o resultado lesivo. Quando que ocorre isso? Basicamente, isso ocorreria naqueles casos em que o gestor detém os mesmos conhecimentos que o subordinado, de tal modo que a atividade desempenhada pelo subordinado, por exemplo, poderia ser desempenhada por ele, enquanto gestor. No entanto, por uma questão de distribuição de funções dentro da escala hierarquizada de atividades desempenhadas dentro do contexto empresarial, nós poderíamos cogitar que, por ele saber que o grau de conhecimento
que o subordinado detém é o mesmo que o dele, que, portanto, desempenharia o papel adequadamente, subsistiria plenamente o princípio da confiança, de tal modo que ele mantém deveres, no entanto, ele não tem o dever direto de evitar o resultado. Por não ter o dever direto de evitar o resultado, ele poderia ficar isento de responsabilização. Senão nós estaríamos também responsabilizando alguém por algo que nada poderia fazer, que não faz o menor sentido. Bom, o que a gente vê, de certo modo, é que o princípio da confiança ele não é um elemento exclusivo, ele não é tão proveitoso por si só para determinar a especialização de competências nesse plano de horizontalidade que pode ser executado pelos respectivos subordinados, certo? E aí a gente pode observar que, perdão, em alguns casos haveria uma liberação da posição, né, de garantidor do respectivo delegante, considerando que o delegado, o subordinado, poderia ser o responsável exclusivo, certo? Por quê? Porque, de um lado, em alguns casos, quando vigora de forma plena o princípio da confiança, a hipótese 2, nós teríamos aqui, basicamente, a responsabilização exclusiva do subordinado. De outro lado, o princípio da confiança, na hipótese 1, ele é fragilizado, ele é relativizado, porque em virtude dos deveres diretos de supervisão por parte daquele superior que detém maiores conhecimentos, que o subordinado, ele não deve confiar plenamente. Então, o princípio da confiança não é um critério absoluto aqui nesse contexto. Ele é relativizado em face do conhecimento detido pelo gestor. E na última hipótese, também podemos cogitar aqui uma relativização do princípio da confiança. Só que esta relativização, nessa terceira hipótese de manutenção do dever em relação ao gestor, no entanto, a impossibilidade dele de evitar de forma direta o resultado faz com que ele seja isento de responsabilização. Embora o princípio da confiança ele subsista de forma relativa, ele não é pleno, mas teríamos aqui uma isenção da responsabilidade. Essa é uma estrutura, né, pessoal? Fecho aqui com ela de novo, que procura tão só propor uma estrutura de critérios orientados por imputação objetiva e que visam solucionar um dos maiores problemas com os quais nós nos deparamos em matéria de crimes empresariais, que é justamente parâmetros objetivos para efeitos de responsabilização ou não responsabilização. E muitos de vocês devem encontrar hoje na doutrina, principalmente brasileira, os mais diversos parâmetros que são suscitados. Vocês vão encontrar, por exemplo, o livro da Heloísa Estelita, levando a questão exclusivamente ao plano da omissão e seguindo um viés roxiniano. Vocês vão encontrar a proposta apresentada pelo Pier Paolo Cruzbottini, no livro dele sobre os crimes de omissão. Essa estrutura que, na realidade, ela foge a essa discussão, e vocês podem ver bem a ideia de ação ou de omissão por uma razão tanto óbvia. A estrutura do modelo funcionalista normativista não discute mais elementos naturalísticos da ação ou omissão como sendo fazer ou não fazer. Isso não faz o menor sentido. O sentido, na realidade, de um comportamento está na organização do comportamento conforme a competência ou não organização. Quando uma pessoa omite algo, ela está organizando o seu comportamento de modo a deixar de fazer aquilo que lhe competia. Quando ela pratica algo, ela está organizando o seu comportamento de modo a praticar algo que não deveria praticar. Então, tudo se subsume à ideia de organização de um comportamento conforme o que compete ou não compete a uma pessoa. E essa é a proposta de estrutura. A meu ver, essa estrutura, ela resolve bem os nossos principais problemas em matéria de imputação objetiva em crimes empresariais. E vejam que aqui eu não preciso discutir se eu vou estar no plano de um crime tributário praticado no contexto empresarial, lavagem, crime contra o sistema financeiro. A estrutura é dogmática, é geral e plenamente adaptável a qualquer delito, fornecendo aqui um parâmetro, inclusive, discutível, eu diria objetivamente, em face daquilo que pode ser transposto em uma decisão judicial. Pelo menos nos forneceria o arcabouço para que nós pudéssemos dizer a um julgador se ele estava adequado ou não adequado na sua decisão por responsabilizar ou não responsabilizar alguém. Muitos podem estar pensando também a seguinte questão: e o compliance officer, onde é que ele ingressa nesse contexto?
Essa é uma das principais perguntas que vem a mim. Depende. Depende de que compliance officer. Basicamente, quando nós falamos na figura do compliance, o criminal compliance, hoje em empresas nós temos estruturas diferentes também. Dependendo da empresa, eu tenho um agente atuando como o compliance officer. Ou eu tenho o escritório de compliance na empresa e que envolve várias pessoas. E aí eu preciso observar dentro dessa estrutura mesmo se tem um agente que atua dentro dessa estrutura de compliance, podemos dizer o setor de compliance da empresa, já temos até escritórios que têm o setor de compliance próprio. Se uma pessoa ali assumiu este dever de garante em razão da sua competência, que está baseada no seu conhecimento, no sentido de evitar ou não evitar um eventual resultado. Até porque dentro de setor de compliance nós podemos ter também uma divisão de funções, né? Um sujeito fiscalizará, o outro sujeito só atuou no plano da Constituição Normativa em face do seu conhecimento técnico. Se a gente pensar no contexto de uma empresa que atua no setor ambiental, nós temos biólogos que estão atuando, antropólogos que estão atuando, além de advogados, formam uma equipe, cada um com seu conhecimento. Um deles poderá exercer esse papel de fiscal, e ele assume em face da conclusão que o setor chegou como sendo o detentor de maior expertise para este fim. Então, também poderíamos cogitar uma posição de garantidor deste agente, e vejam que, aqui eu lastimo muito em face de quem ocupa esta posição, porque num plano intermediário ele poderia, em face do seu grau de conhecimento, estar automaticamente assumindo uma posição de garantidor para isentar de responsabilização o gestor, no contexto empresarial, levando em conta essa estrutura. Até porque não podemos exigir, obviamente, do gestor que tenha o conhecimento que um agente compliance tenha, senão não contrataria para exercer essa função. Bom, pessoal, são ideias que me angustiaram muito em razão do que elas evidenciam, que é vamos dizer assim, a utilidade prática, que tem sido amplamente trabalhadas no contexto espanhol, baseadas em uma estrutura de imputação que aqui no Brasil ainda não tem sido discutidas. Por enquanto é só eu e o Diogo discutimos, né, Diogo? Oportunamente, nós acabamos discutindo, e estou suscitando para que a gente possa avançar um pouco, e perceber que muito está sendo desenvolvido para além do nosso contexto territorial, e nós ficamos discutindo questões tradicionais que na realidade estão fazendo com que a gente fique remando o mesmo barco. Daí eu fico olhando para as Olimpíadas e o pessoal com aqueles barquinhos lá, uma rema de um lado e outro do outro, eu pensando ali, olha a gente ali no Brasil, vamos remando, o único problema é que a gente não sai do lugar, né? É uma lástima, e a gente recai naquilo que novamente eu ressalto, a professora Luísa destacou bem no início, vivemos um grande atraso, mas a questão é facilmente resolúvel, temos que expandir os nossos horizontes, né? Quando a gente vai para fora, a ideia é a gente assimilar o que de mais evoluído se produz fora para trazer para cá e ver até que ponto é adaptável, não introduzível. Certo? Há necessidade não de um transplante, mas de uma tradução de estruturas teórico-dogmáticas, né? Porque, desde a minha ótica, seria uma facilmente comportável pelo nosso sistema, né? Em virtude da recepção da própria teoria da imputação objetiva funcionalista pelos nossos próprios tribunais. Espero ter sido útil até aqui, pessoal, e suscitado aí alguma angústia, ou pelo menos trazido alguma luz no fundo do túnel quanto a esta problemática para vocês. Agradecendo mais uma vez, professor Diogo, e ressaltando o professor Décio, já para ficar gravado aqui para ele, né? A alegria de ter recebido esse grato convite, e devolvo a palavra, professor. Fábio, obrigado pela sua magnífica intervenção aí. Acabei de receber aqui uma mensagem do